Fala pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre o que é o Bitcoin. Então vocês vão entender o que é o Bitcoin, quando que ele surgiu, por que ele foi criado e principalmente como que ele funciona e por que é relevante e importante que vocês entendam essa tecnologia. Na verdade, se você pular esse vídeo e não tirar um tempo para entender o Bitcoin agora, talvez esse possa ser um dos maiores arrependimentos da sua vida lá na frente, certo? Este vídeo é o segundo vídeo de um curso que a gente está fazendo sobre o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Se você ainda não viu o primeiro vídeo sobre a história do dinheiro e como ele funciona, eu recomendo que você pause esse vídeo, volte lá e assista, porque é importante que você entenda primeiro a história do dinheiro, para aí sim você entender quando que o Bitcoin surge, em qual contexto e o porquê que ele é relevante, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí e bora comigo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou definir de forma simples para vocês o que é o Bitcoin e depois a gente vai aprofundar nos seus conceitos e realmente entender como que ele funciona, certo? Basicamente, o Bitcoin ele é uma forma de dinheiro, uma rede descentralizada que está espalhada em vários computadores ao redor do mundo, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e você consegue utilizar ele de forma global no mundo inteiro. Então é uma rede que está sempre ligada, que você pode transacionar e fazer essas transações ao redor do mundo a qualquer hora que você quiser. O Bitcoin é uma rede segura e imutável, a sua segurança é garantida pela tecnologia da blockchain e a sua criptografia de ponta, que a gente vai explicar mais à frente como que isso funciona, e o Bitcoin ele é uma forma de dinheiro finito, certo? Isso daqui é muito importante que vocês entendam, porque é isso que agrega tanto valor ao Bitcoin. Ele é um dinheiro onde vão existir apenas 21 milhões de unidades de Bitcoin até o fim dos tempos. Diferente do dinheiro fiat, que a gente conhece, o dinheiro comum, que os governos, os bancos têm a habilidade de imprimir e criar nova moeda da forma que eles quiserem. Então uma comparação rápida aqui do Bitcoin com o dinheiro fiat, né, o dinheiro como a gente conhece, o dólar, o real, ou seja qual for a moeda que você está falando. Nos dias de hoje, ambos são formas de dinheiro digital, né? Eu acho que dificilmente você ainda usa notas de papel para pagar as suas contas e o seu dia a dia. O dinheiro fiat, ele já é digital igual ao Bitcoin. E aí agora a gente vai entrar nas diferenças, né? O dinheiro fiat, ele é um dinheiro centralizado. Quem controla a emissão dessa moeda são os governos, os bancos centrais e os grandes bancos, né? Já o Bitcoin, ele é um dinheiro descentralizado. Ele não é emitido por nenhuma grande entidade, nenhum governo, ele não é governado por ninguém, ele é uma rede descentralizada, uma rede pública que está hospedada em vários computadores ao redor do mundo. O dinheiro fiat, ele é um dinheiro infinito. Os bancos centrais e os grandes bancos têm a habilidade de criar dinheiro e fazem isso a todo momento. Então a gente sempre tem a oferta do dinheiro fiat aumentando, o que faz com que a inflação destrua o poder de compra dessa forma de dinheiro. Diferente do Bitcoin, como eu falei para vocês, é um dinheiro finito, são apenas 21 milhões de unidades, ou seja, enquanto você tem o dinheiro fiat se desvalorizando ao longo do tempo, aumentando a sua oferta, o Bitcoin ele só se valoriza ao longo do tempo porque a sua oferta é finita, certo? E por último, o dinheiro fiat, ele é um dinheiro que é mutável e confiscável, né? Então os governos, como eu falei, eles podem emitir nova moeda quando eles bem entenderem e se precisar, se necessário, eles podem até confiscar o seu dinheiro, como aconteceu no Brasil alguns anos atrás, lá na época do Collor. Já o Bitcoin, ele é um dinheiro imutável e incensurável. A tecnologia da blockchain e a sua criptografia garantem que ninguém consiga alterar o código do Bitcoin ou confiscar os seus Bitcoins, nenhum governo, nenhum país, ninguém consegue mexer com seus Bitcoins se você armazenar eles da forma correta. Então vamos entender agora o porquê que a gente precisa do Bitcoin, o porquê que ele foi criado. Como eu estava comentando com vocês, os governos, os bancos centrais, os grandes bancos comerciais também, eles têm a habilidade de criar dinheiro, certo? Então eles estão a todo momento criando dinheiro, imprimindo nova moeda, e isso faz com que o seu poder de compra se desvalorize ao longo do tempo. Se você estiver segurando reais, estiver segurando dólares, o seu dinheiro ele vai se desvalorizar, ele vai perder para a inflação ao longo do tempo. E tanto os bancos centrais têm a habilidade de criar dinheiro que faz com que se desvalorize a moeda, como também os bancos comerciais têm também essa habilidade, por meio de um sistema que a gente chama de sistema de reserva fracionário bancário. Vou explicar rapidamente como isso funciona para vocês, mas se você quiser entender melhor essa parte sobre como que o dinheiro é criado, como que ele funciona,
vídeo 1, aula 1, lá a gente entrou muito mais no detalhe sobre tudo isso. Mas basicamente funciona da seguinte forma: o banco, quando você faz um depósito lá no seu banco, ele não é obrigado a guardar 100% desse seu dinheiro. Então se você acha que você deposita lá 100 mil reais no banco, ele vai guardar esses seus 100 mil num cofre, você está muito enganado. O banco ele é obrigado a guardar apenas uma fração deste dinheiro. No caso aqui desse exemplo, a gente está colocando 10%, tá? Às vezes é até menos que os bancos têm que guardar. Então pensa que você, o Jorge, foi lá no banco, fez um depósito de 100 mil e o banco guardou ali, né, 10 mil reais desse seu dinheiro. O que ele vai fazer com esses outros 90 mil reais? Ele vai emprestar para outra pessoa. No caso aqui, para Rebeca, e agora, né, os seus 100 mil reais já são 100 mil reais na conta do Jorge e 90 mil reais na conta da Rebeca. E esse ciclo vai continuar até que esses 100 mil reais iniciais se tornem 1 milhão de reais em circulação. Então, governos, bancos têm a habilidade de criar dinheiro, você tem o dinheiro fiat se desvalorizando ao longo do tempo, e é por isso que a gente criou, né, o Bitcoin. A gente não, né? Por isso que Satoshi Nakamoto, inclusive ninguém sabe ao certo quem que foi, ou se é um grupo de pessoas, a gente tem essa figura aí, Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin, postou ali o white paper, lançou a rede, revoltado com esse sistema, tá? Então a ideia dele foi criar uma espécie de ouro digital, uma reserva de valor que você pudesse comprar e estivesse totalmente fora, né, do sistema financeiro tradicional. Uma forma realmente de você pegar e preservar o seu capital contra essa realidade. Vamos falar agora então sobre quando que o Bitcoin foi criado. Ele surgiu em meio a uma situação muito caótica, que foi a crise imobiliária de 2008. Resumindo de forma simples o que aconteceu nessa crise, foi que os grandes bancos lá nos Estados Unidos, eles começaram a fazer vários empréstimos de baixa qualidade para pessoas financiarem e comprarem imóveis, certo? Porém, a maioria dessas pessoas, elas não tinham condições de pagar por esses imóveis, né, pagar esses empréstimos, só que os bancos estavam olhando meio por cima e fazendo isso tudo acontecer, porque todo mundo ganhava muito dinheiro quando esses empréstimos eram realizados, né? Você tinha bônus altos e gordos para que isso acontecesse. Resumindo, chegou uma hora que essa bolha ficou tão grande, as pessoas que não conseguiam pagar não tinham mais como pagar, e aí a gente teve a eclosão, a explosão dessa bolha, e foi um desastre aí que se espalhou pelo mundo inteiro. Nesse momento, os grandes governos, né, os bancos centrais, eles entraram para apaziguar a situação, imprimiram um monte de dinheiro e salvaram a economia, pagando, né, as grandes dívidas que esses bancos tinham criado. Então foi basicamente isso que aconteceu. Se você quiser entender mais no detalhe o que foi a crise do subprime, tem um filme muito massa que você pode assistir, que é o filme The Big Short, ou então A Grande Aposta em português, que conta a história desses 4 caras aqui que apostaram justamente contra a bolha do mercado imobiliário. Tem muito mais detalhes do que isso sobre essa bolha, mas o que você precisa entender é que sim, foi uma grande cagada que os bancos fizeram, e daí para eles saírem desse buraco, o governo, o Banco Central entrou, imprimiu um monte de dinheiro e quem pagou o pato foi a população, com o que? Justamente a desvalorização da sua moeda. Se nessa época você estava guardando suas reservas em dólar, eles imprimiram tantos dólares que seus dólares começaram a valer muito menos, certo? Então foi nesse cenário que Satoshi Nakamoto, como eu comentei para vocês, ninguém sabe ao certo a identidade de quem criou o Bitcoin, se é uma pessoa, se são várias, mas em 2008 ele publicou o white paper do Bitcoin, um documento que explicava a ideologia, né, a ideia de como que o Bitcoin ia funcionar. Inclusive eu vou deixar esse documento linkado aqui embaixo para quem quiser dar uma conferida depois, recomendo muito a leitura para vocês. E ele falou que ele estava criando, né, essa nova forma de dinheiro eletrônico descentralizado que escapava aí do sistema financeiro tradicional e de toda essa bagunça, né, que é o sistema tradicional como a gente conhece. Então em 2008 ele postou o white paper idealizando e em 2009 a rede foi lançada, certo? Então, resumindo, o Bitcoin ele é uma reserva de valor, ele foi criado para ser uma alternativa para você que não quer estar exposto aí, né, no sistema financeiro tradicional, e ele é um dinheiro descentralizado, finito, seguro e imutável e que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana e no globo inteiro. E agora que vocês já entenderam o que é o Bitcoin, por que ele surgiu, quando que ele surgiu, por que ele é relevante, vamos entender de fato como que ele funciona. E para isso vocês vão precisar entender 3 conceitos básicos para o Bitcoin. O primeiro deles é a blockchain. Vocês têm que entender o que é o conceito da blockchain, o porquê que ela garante a segurança e imutabilidade do Bitcoin.
O segundo é a mineração, então lembra que eu falei que o Bitcoin está armazenado em vários computadores ao redor do mundo? Esses computadores, essas pessoas que mantêm a rede funcionando, é quem a gente chama de mineradores. Eles são quem garantem a descentralização e o funcionamento contínuo da rede, né, para ela nunca parar. E no final a gente vai falar um pouco sobre o conceito de escassez, né, o porquê que o Bitcoin ser finito garante aí que ele seja uma grande reserva de valor e só tenda a se valorizar ao longo do tempo. Então, antes da gente entrar nos pormenores de como que o Bitcoin funciona, se você está gostando desse vídeo até aqui, já pausa ele, deixa o like aí embaixo, que ajuda muito o nosso trabalho. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais vídeos como esse. E dito isso, vamos continuar com o conteúdo. Então vamos lá, pessoal. O primeiro conceito que vocês precisam entender para entender o Bitcoin é a blockchain, certo? Eu vou explicar ela mais por cima aqui para vocês, eu não vou aprofundar muito nos pormenores de como que ela funciona, porque a blockchain ela poderia ter um vídeo dedicado somente para ela, certo? Então eu encorajo que vocês, depois desse vídeo, pesquisem um pouco mais sobre o que ela é e como que ela funciona, mas aqui com certeza vocês vão ter uma ideia básica aí do funcionamento da blockchain e o porquê que ela garante, né, a segurança e imutabilidade do Bitcoin. Então a blockchain, vocês podem pensar nela como um grande livro-registro digital que armazena todas as transações que já aconteceram na história do Bitcoin. Este livro-registro ele vai estar armazenado em milhares de computadores espalhados ao redor do mundo, que são os mineradores, como a gente tinha falado antes para vocês. E a garantia da segurança desses dados, né, o que garante que ninguém vai invadir essa blockchain, alterar os dados e hackear, né, a rede do Bitcoin, é uma criptografia de ponta que a gente chama de SHA-256. Essa criptografia ela foi criada pela NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e agora eu vou explicar para vocês como que funciona esse processo criptográfico. Toda vez que você tem uma transação acontecendo na rede do Bitcoin, você vai pegar várias dessas informações sobre essa transação, ou seja, quem que está enviando esses Bitcoins, quantos Bitcoins ele está enviando, para quem que ele está enviando, qual o momento dessa transação. Você vai pegar todas essas informações que estão representadas aqui por esses papeizinhos e você vai passar elas por meio deste processo criptográfico, certo? Então o computador ele vai fazer vários cálculos matemáticos, ele vai embaralhar todas essas transações e vai lançar do outro lado para a gente um código criptográfico que vai representar que essa transação é válida e já foi criptografada. Este código é o que a gente vai chamar de hash da transação, certo? E a cada 10 minutos na rede do Bitcoin, você vai juntar essas várias transações que aconteceram, várias transações que estão criptografadas e tem todos esses hashes, e você vai novamente passar elas dentro desse processo, onde você vai criar um novo hash. E esse novo hash, ele vai representar um bloco do Bitcoin. Então, toda transação ela é criptografada e a cada 10 minutos você pega todas essas transações criptografadas, criptografa elas de novo e cria um bloco, certo? O bloco vai ter o seu próprio hash e aí depois, novamente, você continua, né, esse processo de criptografar transações, criptografar a cada 10 minutos um novo bloco e toda essa criptografia, essa proteção é o que garante a segurança da blockchain. Novamente, esse é um conceito um tanto quanto complexo, aqui vocês conseguem ter uma ideia de como que isso funciona, mas eu encorajo vocês depois a pesquisar mais a fundo sobre o funcionamento e a segurança da blockchain. Bom, mas então como que essas transações são aprovadas na rede do Bitcoin, né? Quem que são esses computadores, quem que está ali, né, a todo momento validando essas transações? É justamente aí que entram os mineradores. São esses vários computadores que a gente tem espalhados ao redor do mundo que se disponibilizam para fazer esse processo de criptografar e validar transações na rede, que fazem a rede estar de pé e acontecer, né, a todo instante. E em troca deles fornecerem esse serviço, eles vão receber aí 3,125 bitcoins como recompensa. Isso daqui por bloco minerado, certo? Então todo bloco que o minerador validar, ele vai receber esta recompensa. Então, se você está pensando aí, pô, então maravilha, vou ligar aqui meu computador, vou minerar bitcoins e vou me tornar um validador da rede. Não, você não vai conseguir fazer isso na sua casa, você pode até tentar, mas na verdade esses mineradores que a gente tem espalhados pelo mundo, eles são grandes empresas, grandes corporações que têm essas fazendas, né, que são fazendas enormes, com um baita de um maquinário preparado e dedicado
única e somente para minerar e fazer a rede do Bitcoin acontecer. Nem é mais um computador comum que a gente utiliza hoje em dia. Hoje eles utilizam computadores parecidos com este daqui, que vão estar aí, né, a todo momento precisando de pessoas que mantenham a rede funcionando, calculem refrigeramento e, cara, é um processo muito caro, na verdade, muito complexo para você minerar Bitcoin. Mas ao redor do mundo, a gente tem várias dessas fazendas espalhadas por aí. Mas então agora eu sei que pode talvez estar surgindo mais uma dúvida aí na sua cabeça, que é, bom, mas se eu me tornar então um minerador desses aqui, receber um bloco, uma transação para eu validar e eu pegar e alterar algum dado ali, né? Mudar o endereço destinatário de uma transação que era de alguém que ia receber em algum lugar do mundo e colocar que na verdade essa transação foi enviada para mim, né? Que esse dinheiro veio para a minha carteira. Você não conseguiria fazer isso porque a gente tem um mecanismo que a gente chama de mecanismo de consenso, onde toda transação que é validada, ela tem que ser validada não somente por um minerador, mas sim aprovada por mais de 51% dos validadores da rede. Então, você vai ter alguém ali que de fato criptografou aquele bloco, mas você vai ter que ter um consenso, né? A maioria dos validadores ao redor do mundo vão ter que verificar aquilo e falar, sim, essa transação está correta, e uma vez que ela está correta, uma vez que ela foi criptografada e o bloco foi lançado na blockchain, aí sim ele vira um bloco imutável, protegido pela criptografia de ponta. Então, falando sobre os riscos que o Bitcoin tem nessa questão da segurança dele, um seria você conseguir quebrar essa criptografia, a SHA-256, mas hoje acredita-se que você levaria bilhões de anos com um computador comum para conseguir quebrar essa criptografia, então é algo que é inviável nos dias de hoje. E o outro seria alguém conseguir tomar aí, né, mais de 51% da rede, porque daí sim essa pessoa conseguiria passar uma transação falsa, né, e aprovar essa transação porque ela é a maior parte dos validadores. Porém, novamente, nos dias de hoje, seria inviável tanto financeiramente quanto logisticamente você tentar dominar aí, né, 51% da rede. Você tem muitos milhares de mineradores espalhados pelo mundo inteiro. Agora sim, existe uma ameaça real para o Bitcoin, eu não podia deixar de citar isso nesse vídeo, que são os computadores quânticos. Como eu falei para vocês, um computador comum levaria bilhões de anos para quebrar este código criptográfico, mas já um computador quântico, que é um computador muito mais rápido, muito mais avançado, ele conseguiria sim quebrar o código do Bitcoin. Porém, a gente ainda está pelo menos a uns 10 anos de distância de ter computadores quânticos que conseguiriam quebrar este código, né? Isso é o que os especialistas acreditam, e tem outra questão, né, que se esses computadores quânticos realmente chegarem no mercado e conseguirem quebrar o código do Bitcoin, não seria só a criptografia do Bitcoin que eles iriam conseguir quebrar, mas sim todo o sistema financeiro tradicional, tudo que é protegido por computadores comuns, um computador quântico conseguiria quebrar essa criptografia. Então, hoje você já tem pessoas trabalhando também em proteção quântica para quando esse momento chegar, a gente não ter um colapso aí, né, de toda a civilização, uma destruição de todos os dados que existem ao redor do mundo. Então sim, é uma ameaça, é importante acompanhar isso de perto, mas não é algo para você se preocupar agora. Bom, agora que vocês já entenderam toda essa parte mais complexa do funcionamento do Bitcoin, vamos falar então sobre o conceito da escassez e como que funciona a emissão de novos Bitcoins. Então, como eu falei para vocês, os mineradores, por fazer esse processo de ajudar a validar as transações da rede, manter ela acontecendo, vão receber aí, né, 3,125 Bitcoins por bloco minerado, mais algumas das taxas de transações daquele bloco. Porém, nem sempre foi assim. Lá em 2009, quando a rede do Bitcoin foi lançada, a recompensa dos mineradores, dos validadores da rede, era de absolutos 50 Bitcoins. Naquela época também era muito mais simples de você minerar Bitcoins, de você validar a rede, e qualquer computador comum conseguiria realizar essa transação. Então, se lá atrás você tivesse ligado seu computador para minerar pelo menos um bloco do Bitcoin, talvez você tivesse recebido aí, né, 50 Bitcoins que hoje estão avaliados em mais de 30 milhões de reais. Porém, essas recompensas elas vão diminuindo ao longo dos anos por meio de um processo que a gente chama de halving do Bitcoin. O halving é um evento que acontece a cada 4 anos, onde a recompensa dos mineradores vai ser diminuída pela metade. Então lá em 2009, quando foi lançado, eles ganhavam 50 Bitcoins. Em 2012, 4 anos depois, a gente teve o primeiro halving e essa recompensa foi diminuída para 25 Bitcoins, e assim foi acontecendo, né, até o ano de 2024,
que a gente está agora, onde a recompensa é de 3,125. Então, este é o processo que garante a emissão de novos bitcoins, né? Toda vez que um minerador valida um bloco, você tem a criação, a emissão de novos bitcoins, e até o dia de hoje a gente já teve quase 20 milhões dos 21 milhões de máximo de bitcoins já minerados, já circulando no mercado. O número hoje está perto da casa dos 19,7 milhões de bitcoins já no mercado, e ao longo desse processo do halving, a expectativa é que o último bitcoin a ser minerado saia lá no ano de 2140. E a partir dali, né, os mineradores eles vão receber somente as taxas das transações da rede. Então é assim que funciona esse conceito da emissão e a escassez do Bitcoin. Então agora vamos falar sobre como que ele se valoriza, certo? Então a valorização dele, como eu falei, está completamente atrelada à questão da escassez, mas não basta ele ser escasso para ele se valorizar. Você precisa também da adoção em massa do Bitcoin. Isso é algo que ele tem se mostrado excelente nos últimos anos. Tanto é que o Bitcoin já se tornou o 7º maior ativo do mundo, com o market cap, né, o dinheiro que tem investido nele, acima da casa dos 2 trilhões de dólares. Então cada vez mais a gente tem pessoas no globo adotando o Bitcoin, e não só pessoas, indivíduos como eu e você, como hoje a gente tem visto também o Bitcoin já ser questão de adoção governamental. Então foi grande discussão política nos Estados Unidos agora em 2024 sobre possivelmente aderir o Bitcoin como parte das reservas estratégicas dos Estados Unidos, e caso isso saia, caso eles realmente comecem a comprar Bitcoin, a gente pode ter vários outros países também comprando e adotando. Isso é algo que está sendo uma discussão muito quente e muito relevante neste momento enquanto eu gravo esse vídeo. Além dos países, a gente tem também, né, os ETFs do Bitcoin que foram lançados agora em 2024 e trouxeram uma nova gama de investidores para o ativo, que são os investidores institucionais. Hoje, apenas a BlackRock e a MicroStrategy, que são duas empresas aí do mercado tradicional, já tem quase 5% de todos os bitcoins que existem em circulação. Então a adoção em massa está chegando para o Bitcoin e é extremamente importante que você saiba de tudo isso que está acontecendo. Então, recapitulando e resumindo tudo que a gente falou até aqui, porque a gente falou bastante coisa, vamos fixar esses conceitos na cabeça de vocês. Então, o Bitcoin ele é uma blockchain, uma rede, um sistema financeiro descentralizado que está armazenado na internet, né, em vários computadores ao redor do mundo. Esses computadores, hoje em dia, não são mais computadores comuns, como que a gente usa no nosso dia a dia. Eles são, na verdade, esses grandes mineradores que estão espalhados pelo mundo inteiro. Esses mineradores, eles são responsáveis tanto pela validação de transações e manter a rede de pé, como também pela emissão de novos bitcoins, que você entendeu que acontecem pelo processo do halving e vai continuar acontecendo até mais ou menos, né, estima-se que o ano de 2140, onde o último Bitcoin vai ser minerado. E além disso, a gente tem hoje a adoção em massa finalmente chegando para o Bitcoin, finalmente chegando para esse ativo, onde a gente tem governos, empresas e cada vez mais pessoas entendendo e aderindo este novo sistema financeiro. Então só para finalizar esse vídeo, pessoal, é extremamente importante que vocês tenham entendido como que o Bitcoin funciona, que vocês tenham entendido que a adoção em massa está ficando cada vez maior, a gente tem países, empresas e cada vez mais pessoas aderindo a esse ativo. E hoje em dia, sinceramente, eu acredito que você não ter pelo menos uma parte do seu portfólio alocada em Bitcoin seria uma grande insanidade. Porque caso a adoção em massa continue, a rede continue a crescer, o seu potencial de crescimento é infinito. Porque como vocês viram, o dinheiro fiat, o dólar, o real, como a gente conhece, ele também é infinito. Então quanto mais eles imprimirem dinheiro, mais esse dinheiro vai se desvalorizar. E o Bitcoin, por ser um ativo escasso, um ativo finito, ele só tende a se valorizar ao longo do tempo, conforme, claro, as pessoas vão aderindo e abraçando a rede, que já é o que a gente vê acontecendo nesses dias. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, novamente, destrói o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente não traz só esses conteúdos educativos por aqui, mas a gente traz também, né, notícias sobre o mercado, sobre o que está acontecendo com o Bitcoin diariamente neste canal, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e a gente se vê na próxima aula.